muito abatida, não pensava em nada com clareza. Até se esforçava, mas para onde quer que dirigisse o pensamento, no final estava Laila. Aquela jovem parecia ter dominado sua mente por inteiro. Já não conseguia compreender e analisar com lucidez o que se passava, perdera-se totalmente na situação. Ela própria não entendia por que Laila e a irmã haviam causado tamanho impacto. Era uma repórter experiente, que já enfrentara situações até mais graves e trágicas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia e em outros locais de enorme pobreza e dificuldades de toda a ordem. Tivera até mesmo pessoas morrendo em seus braços. Entretanto, nenhuma experiência anterior provocara nela aquele tipo de reação, de descontrole. Depois do almoço uma colega passou por ela e parou diante da baia, comentando: "Estou passada." "Nossa! Você está pálida, o que houve?" "Estou vindo lá do salão da Valéria. Você não vai acreditar no que aconteceu com ela." "O que foi?" "Menina. Estou passada. Nem me fale, estou cansada de notícias ruins. O marido lhe deu uma surra tão forte que a garota está no hospital." "Será que é grave?" "Parece que está até correndo perigo de vida." "Não acredito." Levantou-se e pegou sua bolsa. "Onde ela está?" "No Hospital das Clínicas." "Estou indo para lá." "Você pode avisar a Fernanda, por favor?" "Claro." A jovem estagiária foi em direção à sua mesa, repetindo inconformada: "Que coisa bárbara." Rafaela pegou um táxi e seguiu para o hospital, ansiosa por notícias. Ao chegar, como fosse da imprensa, obteve informações em detalhes sobre a agressão que Valéria sofrera. Um dos filhos, ferido ao tentar impedir o pai, também havia sido internado, porém já recebera alta. O estado de Valéria, ao contrário, era grave. A jornalista foi até a UTI e constatou a lamentável condição da moça. Vendo-a cheia de hematomas, respirando através de aparelhos, sua revolta só crescia, não tinha mais tamanho. Como alguém podia fazer aquilo com outro ser humano? E a própria esposa? Era inconcebível. Tinha a vontade de ir atrás daquele homem e agredi-lo igualmente, acabar com ele, fazê-lo sofrer do mesmo modo, com a mesma violência, na mesma intensidade. Naquele instante se deu conta do quanto sentia revolta contra todos os homens e pensou: são verdadeiros monstros. Após a visita, retornou à redação. Ao final da tarde Giovanni foi buscá-la. No caminho de casa, tentava animá-la, sem sucesso. Tentou de tudo. A jovem seguia quase muda. Quando estacionou o carro na garagem do prédio em que ela residia, o rapaz convidou. Quer jantar? Não, estou muito cansada. Então vou subir e preparar alguma coisa. Hoje não, Giovanni. Preciso ficar um pouco sozinha. Rafaela, quero ver você feliz. Não sei mais o que fazer para ajudá-la. Fez breve pausa, escolhendo as palavras, e continuou. Gostaria que viesse comigo, um dia desses, a um centro espírita que conheci. É um lugar sério, muito bom. Está me fazendo bem e acho que seria ótimo para você também. Não acredito em nada disso. Mas você já foi a algum? Não, e nem quero. Sei como é, fiz algumas matérias sobre os espíritas. Não sei como pessoas inteligentes acreditam assim nessas coisas. Então vamos a outro lugar, a uma igreja, sei lá. Ela explodiu. E pra quê? Deus não existe, está ouvindo? Rafaela. Não existe. Você já olhou à sua volta? Vê a violência em toda parte. Vê como as pessoas são loucas, doentes, como sofrem. Este mundo é injusto, é triste, é medonho. Não há ninguém cuidando de nós, meu caro. Estamos por nossa conta, entregues à nossa própria sorte.
e somente os mais fortes sobrevivem. Não me convide mais, está bem? Agora quero subir e descansar. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela saiu e bateu à porta do carro. Boa noite. Giovanni ficou observando a namorada entrar no elevador e sentiu forte aperto no peito. Definitivamente, estava perdendo Rafaela e não tinha ideia do que pudesse fazer para impedir isso. Inconformado, voltou para o carro, sentou-se à direção e, baixando a cabeça, mentalmente rogou amparo a Deus. Sabia que somente a intervenção divina poderia ajudar Rafaela, fazendo-a enxergar e entender as realidades espirituais, que ele agora compreendia melhor. Sempre fora um rapaz que respeitava a Deus e suas leis, mesmo que não abraçasse uma religião. Sentia que existiam realidades invisíveis aos olhos humanos e que era preciso expandir a percepção para compreendê-las. Assim que começou a frequentar o centro espírita, a convite de um amigo, sentiu como se conhecesse as lições e reflexões que ali escutava. Tudo naquele lugar lhe era familiar. Ele tinha certeza de que, a menos que buscasse ajuda sem demora, Rafaela acabaria nas drogas ou teria a sanidade mental prejudicada, ou, quem sabe, coisa pior. Depois de orar, foi como se uma onda de calma envolvesse. Era Amaro que lhe respondia mentalmente, recomendando que ficasse tranquilo, pois Rafaela não estava sozinha. Ligou o carro e saiu. A jornalista, por sua vez, subiu e enfiou-se no quarto. Já não sentia nem vontade de visitar a prima. Não tinha mais ânimo para nada. Capítulo 20. 2 dias se passaram desde o regresso da pequena viagem que tivera por objetivo auxiliar Luana a conhecer a realidade espiritual a que quase se lançara pela própria escolha. Ao retornar, permanecera longo tempo desfalecida, e continuava deprimida e sem alento. Eva mantinha-se dedicada à vigília ao lado daquela que fora sua neta na última passagem pela crosta. Naquela manhã, ao abrir os olhos, Luana estava com melhor disposição. Tentou erguer-se no leito, porém sentiu o corpo pesado demais, ainda estava muito fraca. Devagar, levante-se com muita calma, você ainda está fraca, escutou a voz suave da avó. Pensei que aquele lugar horroroso em que estivemos pudesse ter sido mais um pesadelo. Eva trouxe outro travesseiro e ajeitou os dois às costas da jovem. Minha querida, já disse, você não está sonhando. Estivemos juntas, durante seu sono físico, muitas outras vezes. Tenho estado sempre com você. Como se sente? Com muita dor no abdômen e também na cabeça. É o efeito do veneno que ingeriu. Luana arregalou os olhos, assustada, lembrando-se do ato praticado. Eu vou morrer, vovó. Estou em coma. O que vai acontecer? Calou-se por instantes, para seguir inquirir ansiosa e aflita. Por que está cuidando de mim? Por que não me deixaram desaparecer no esquecimento? Porque esse esquecimento não existe. Caso o ato que você praticou se consumasse, acarretaria maior sofrimento para sua alma. Em que estava pensando quando tomou aquela decisão? Chorando baixinho, Luana hesitou e por fim respondeu. Queria livrar-me da dor. Eva balançou a cabeça e fitou-a, pensativa. A única forma de livrar-se da dor é ir em frente. Você tem tarefas, compromissos a realizar. Que compromissos? Bernardo me libertou de todo e qualquer compromisso. E seus filhos? São responsabilidade sua e você os abandonou. Não estou fazendo bem para eles, é melhor que fiquem com minha mãe. Não, querida, é você a responsável. Concordou em receber essas duas almas como filhos, eles fizeram seus planos reencarnatórios contando com seu apoio, seu carinho e sua orientação. Não pode abandoná-los, sob pena de trazer sérios débitos à sua existência. Além do mais, tem compromisso com seu próprio desenvolvimento e o resgate de débitos do passado. Como assim?
Do que está falando? Que passado é esse? Nunca fiz mal algum a Bernardo que justificasse o que fez comigo. Não me refiro ao seu casamento, se bem que na convivência costumemos achar que todos os erros estão nas outras pessoas. Nunca procuramos dentro de nós a responsabilidade pelos nossos fracassos, sempre a vemos fora. E assim não crescemos, não aprendemos com a experiência e logo reincidimos no erro. Luana fixou Neva os olhos cor de mel, com vivo interesse indagou. Então de que passado está falando? Vivemos muitas vidas, descemos a terra vezes incontáveis, assumindo diferentes personalidades. Em cada uma dessas vidas, novas lições se nos apresentam. Novos compromissos, oportunidades abençoadas de crescimento, de cultivo do bem e construção da felicidade. Não compreendo. Você já viveu outras vidas, e nelas semeou, através de suas escolhas, consequências que ora foram boas, ora não, quando deliberadamente rebelou-se contra as leis divinas. Muitas dessas escolhas equivocadas levaram às consequências que colhe em sua vida presente. São as reencarnações que todos temos até alcançar a perfeição. Já ouvi falar desse assunto, mas não consigo acreditar. Assim que estiver suficientemente preparada, vamos ajudá-la a se lembrar de alguns fatos, ao menos os de maior relevância para a aceitação de sua situação atual. Agora vamos dar uma caminhada pelo nosso posto de socorro. Este lugar agradável certamente lhe fará bem. Eva ajudou a neta a se levantar com cuidado. Apoiada na avó, ela caminhava devagar, reclamando muito das dores no abdômen. A gentil e meiga senhora incentivava e andaram até o jardim. Flores coloridas e perfumadas balsamizavam-la com aroma intraduzível. Muitas mulheres estavam sentadas nos bancos por ali espalhados. Muitas delas apresentavam sérias deformidades físicas. Luana contemplou o lugar num misto de êxtase e medo, perguntou baixinho. Que lugar é este? Por que tantas mulheres assim, deformadas? Eva não respondeu, apenas sorriu para a neta. Prosseguiram passo a passo até chegar a um banco onde Amaro as aguardava. Parece mais animada hoje, Luana. Abraçou-a com ternura e ela esforçou-se para esboçar um sorriso. E você parece bem disposto. Amaro fitou Eva e sorriu, acomodando a neta entre o casal. Afinal, que lugar é este? É uma colônia espiritual, não muito distante da crosta da Terra. Aqui temos uma instituição destinada a receber, tratar e ajudar mulheres, provenientes de diversas regiões do planeta, a fim de prepará-las para novas e promissoras reencarnações. Mas há homens. Sim, o espírito de fato não tem sexo, ainda que frequentemente guarde por tempo mais ou menos prolongado a forma da última encarnação. O trabalho primordial aqui tem como desafio socorrer e amparar as mulheres, tanto encarnadas como desencarnadas. Além disso, neste posto se programam atividades diversas que se materializam na crosta. Enviamos nossos projetos através da intuição a diversos homens e mulheres de bem, que se sensibilizam com o sofrimento dos semelhantes. Luana escutava, porém sua atenção era repetidamente atraída por alguma mulher que passava perto deles, caminhando apoiada em companheiros que a auxiliavam. Por que a maioria está tão deformada? Amaro lançou um olhar para Eva e respondeu em tom baixo. Na grande maioria, as mulheres que recebemos aqui desencarnaram de forma difícil e dolorosa, tendo sofrido violência por parte de maridos, namorados ou companheiros, algumas, de parentes próximos. Essas que você vê já estão melhorando, há outras que permanecem adormecidas, por lhes faltar condição de entrar em contato com a realidade. Todas que morrem assim são conduzidas para lugares como este. Não, nem todas. Na verdade, na maior parte elas permanecem durante muito tempo presas à situação que as feriu. E por que essas estão aqui? O que fizeram? Algumas têm méritos adquiridos, outras enfrentavam duras provas na terra,
e apesar da vida dolorosa efetuaram grande progresso espiritual. Algumas vêm pela intercessão de mães, avós, irmãs. Enfim, alguém que já tenha certa compreensão das verdades espirituais e que trabalhe em favor delas. Luana sentiu o coração apertado ao ver a situação daquelas mulheres. São tantas. É muito triste constatar que nos dias de hoje, não obstante os avanços tecnológicos e intelectuais atingidos pela humanidade, e mesmo as conquistas das mulheres do mundo, é enorme o número de nossas irmãs que perdem a vida por agressões daqueles com quem convivem. E isso não vai mudar? Como não? Estamos trabalhando nesse sentido. Luana continua observando as muitas mulheres à sua volta. De súbito lembrou-se de Michelle e estremeceu, sentindo o ímpeto de agredi-la. Percebendo logo esse pensamento, que para ela não apresentava barreira, a avó disse: "Está vendo? Enquanto não tivermos consciência e controle de nossos impulsos inferiores, sejam de que ordem forem, agressões acontecerão. Mas tem um motivo. Todos acham que tem, mesmo que seja apenas da ilusão de uma mente adoecida pelo ciúme, pelo medo ou por lembranças inconscientes do passado. Todos têm sua justificativa. Entretanto, quando olhamos essas irmãs que, depois de muitos anos e às vezes até séculos de desencarne, continuam até hoje lutando para se refazer, temos ideia da gravidade dos impactos desses atos praticados sob quaisquer circunstâncias. Eva fez ligeira pausa antes de prosseguir. Enquanto não aprendermos a exercer o autodomínio, cientes das consequências de nossos atos, do quanto nos trarão de infelicidade e dor no presente e no futuro, não faremos cessar o círculo que se repete entre agressor e vítima, em alternadas encarnações. Isso nunca irá acabar. Engano seu. Há muitos que estão trabalhando para transformar essa penosa realidade que vem devastando a Terra. Os efeitos do modo como as mulheres vêm sendo tratadas, ao longo dos últimos milênios, estão destruindo o planeta. Não me refiro somente às mulheres, e sim ao aspecto feminino, em si, do próprio Deus. Deus. Como assim? Não entendo. Vamos deixar essa conversa para outra hora, Eva disse a sorrir. Agora você precisa se fortalecer para voltar à sua vida. Luana, que por alguns instantes esquecera um pouco de si mesma e de seus problemas, suspirou fundo. Estou com medo de não conseguir superar. O que a incomoda tanto? Bernardo é meu marido. Eu o amo e não quero perdê-lo. Estou sofrendo muito. Acha que é o amor por ele que a faz sofrer? É claro que sim. Amaro, que atento acompanhava a conversa, comentou. Querida, o amor não aprisiona, e sim liberta. Você nutre carinho por Bernardo, é verdade, mas o que a faz sofrer dessa maneira não é amor, não se engane. O amor deseja o bem do ser amado, acima de qualquer coisa. Eu quero o bem de Bernardo. Já aquela mulher. Eu. O que sente por ela? Vamos, diga. Ela é um monstro destruidor de lares. E o que sente por ela? Eu a odeio. Eu a odeio. Quero matá-la. Descontrolada, ela gritava, chamando a atenção dos que estavam por perto. Em seguida, caiu em pranto convulsivo. Ela o tirou de mim. Ele é meu. Só meu. Eva e Amaro guardaram silêncio, orando para que a neta recuperasse o equilíbrio. Quando ela finalmente se acalmou, a voz esclareceu. As pessoas não nos pertencem, Luana. Todos somos seres livres, e assim deve ser. Cada um buscando sua evolução, seu progresso. Podemos e devemos nos ajudar mutuamente, caminhar juntos algumas jornadas, mas somos livres e independentes. Você e vovô estão juntos até hoje, pertencem um ao outro. Por nos amarmos, cultivamos o progresso juntos, cada um com suas escolhas e decisões, que são sempre respeitadas. Estamos trabalhando pelo crescimento nosso e daqueles a quem nos afeiçoamos,
e acima de tudo com um propósito comum: servir a Jesus. O que mais nos une são nossos ideais no Evangelho. Luana calou-se, pensativa. Os únicos projetos que tinha em comum com Bernardo eram os de ordem material. Tinham sonhos, sim, porém todos giravam em torno das conquistas e realizações materiais. E ela sempre achara tudo isso muito natural. Planejavam até mesmo que desejavam para os filhos, aquilo que queriam que eles realizassem, como forma de satisfazer o orgulho do casal. E aspiravam sempre mais. Pela primeira vez ela enxergou aquilo claramente. Eva pousou as mãos delicadas sobre o braço da jovem e comentou: há muito que aprender, querida, basta você aceitar as lições. Por enquanto vem se recusando a crescer com a experiência, e seu sofrimento maior é causado por essa recusa. Quando começar a aceitar, conseguirá compreender muitas outras coisas. Mas por que ele fez isso comigo? Eu não merecia. Sempre fui boa esposa. Embora reconheça meus defeitos, desde que me casei com Bernardo tenho vivido para o nosso casamento, para os nossos filhos. Para ele. Tenho me empenhado em fazer o melhor que posso. Nunca lhe fui infiel, nem em pensamentos. Não descuido da aparência, faço tudo o que aquelas revistas femininas vivem aconselhando. Por que ele me traiu dessa forma? Eu não mereço. É um canalha. E ela é uma vá. Interrompeu o que ia dizendo e contorceu-se com dores no abdômen. O ódio só vai piorar seu estado de saúde. Enquanto não renovar seus sentimentos, por meio da aceitação e da compreensão, sofrerá muito. Quero que essa dor desapareça. A do meu abdômen principalmente é que maltrata meu coração. Amaro abraçou e a envolveu em vibrações suaves de muito amor. Eva fez o mesmo e ficaram ali por longo tempo, os dois abraçados à neta. Quando ela afinal serenou, levaram-na de volta para o quarto, para que descansasse. Nos dias que se seguiram, Luana passou a apresentar crescente melhora. No terceiro dia já estava em condições de se levantar sozinha. Eva surpreendeu-se ao entrar no quarto e encontrar a neta de pé, tomando a leve refeição que lhe trouxeram. Vejo que está bem disposta hoje. Sinto-me um pouco melhor, apesar da dor persistente. Então está pronta para relembrar. Relembrar? Sim, querida. Será necessário descortinar algo de seu passado, para que lhe seja útil no momento pelo qual está passando. Sem questionar, Luana seguiu a avó por uma ala da construção do hospital que não conhecia. Ia com o coração batendo forte. A despeito de não acreditar no que Eva lhe dizia, por vezes achava que tudo aquilo era parte de um sonho e que logo despertaria. Sentia um temor impreciso, como se concreto perigo a aguardasse. Ao mesmo tempo, estava curiosa. Entraram numa sala com as paredes muito alvas, onde suave melodia dominava o ambiente. O perfume das flores alcançava o lugar, como se elas estivessem dentro do quarto. Num canto, logo abaixo da janela, havia uma maca ampla e confortável e ao lado duas cadeiras. Diante da maca, uma tela transparente, semelhante às de vidro já disponíveis em nosso plano, estava colocada bem visível para ela. O que é isso? Sessão de cinema. Eva não respondeu ao gracejo. Pediu que Neta se deitasse confortavelmente e relaxasse. Fios finíssimos e delicados ligaram o sistema nervoso de Luana à tela. Amaro juntou-se a elas. Após um momento de oração, Luana sentiu-se entorpecer e a tela ligou-se diante dela. Imagens começaram a surgir, um filme se formava naquele aparelho. O coração da moça começou a bater descompassado. Via a figura de uma mulher vestida como homem, galopando em direção a uma aldeia. Sabia que aquela mulher era ela. Apesar das roupas masculinas, os cabelos negros se soltavam com o cavalgar acelerado. Luana começou a antecipar o que veria,
As lembranças do passado emergiam de seu inconsciente e eram de imediato transmitidas à grande tela. Não restava nenhuma dúvida. Ela se lembrava. Assim que atingiu a aldeia, a jovem apiou e caminhou com passos firmes até uma casa simples e humilde. Apesar de trajar-se como homem, usava roupas caras, que para aquela época seriam vestimentas de nobres senhores de terras. Entrou na casa sem bater. Uma família jantava no interior da habitação humilde. Um jovem pai de família, sua esposa e 4 filhos. Violentamente, com os 2 braços, ela arrastou e lançou ao chão tudo o que estava sobre a mesa. Depois fitou a mulher, que se contorcia de raiva, mas mantinha-se calada, e ordenou: agora recolha e limpe tudo, enquanto vou conversar a sós com Pierre. A mulher fazia menção de avançar sobre a agressora, quando o rapaz rogou com o olhar, apontando para os pequenos, que, assustados, não diziam nada. A rude mulher que invadira o lar simples bradou, irritada: e vocês, seus pirralhos, sumam daqui. Vão fazer alguma coisa útil e desapareçam da minha frente. Você não vai dar ordens dentro da minha casa. A jovem impetuosa aproximou-se da outra e deferiu-lhe forte golpe no rosto, com a vara que trouxera para fustigar o cavalo. A mãe foi lançada ao chão e de imediato sua face começou a sangrar. Luana remexia-se na maca. Sentiu o ódio, a altivez, o orgulho daquela mulher, e ao mesmo tempo aquilo que via incomodava. Eva e Amaro sustentavam a neta com vibrações elevadas. O jovem correu para a esposa caída ao chão e implorou: vá para fora com as crianças, por favor. Deixe que eu converse com ela. Isadora, no entanto, ergueu-se devagar e caminhou com altivez e dignidade na direção da rica senhora, dizendo: não pode entrar aqui e fazer o que bem entende. Este é o meu lar, não o seu. Agora o orgulho e a vaidade dominavam Joaquina por completo. Ainda assim, ela se continha. Sabia que Pierre amava os filhos acima de tudo. Então, virou-se para o casal e disse: vocês me devem muito dinheiro. Vou levar seus 2 filhos mais velhos, para que sejam meus servos e me paguem a dívida. Desesperado, Pierre afastou Isadora e pediu: por favor, não faça isso. Sabemos que é muito poderosa e dona de todas essas terras que nossos olhos alcançam. Pode ter o homem que quiser aos seus pés. Pode ter tudo o que almejar, não precisa de nós. É exatamente isso. Posso ter tudo o que eu desejar. Tudo e todos. Vou levar as crianças para me servirem. Não se preocupem, que lhes darei comida uma vez ao dia e uma hora ou outra elas vão dormir. Isadora chorava baixinho. Pierre, sabendo que seria inútil argumentar com aquela mulher, implorou: eu serei seu servo, seu homem, tudo o que desejar. Mas, por piedade, não leve as crianças. Fará tudo o que eu quiser, sem discutir. Tudo o que quiser, contanto que deixe meus filhos aqui, com a mãe. Isadora gritava em desespero, pedindo ao marido que não fizesse aquilo, enquanto ele, resoluto, pegava a capa e o chapéu. Despediu-se dos filhos que a tudo assistiam chorando, fitou a mulher com olhar significativo e pôs-se a caminho. Isadora, revoltada, continuava a gritar e soluçar. Muito bem, Pierre, fez a escolha certa. Disse Joaquina, seguindo o homem de quem se apossava naquele instante. Não precisa se preocupar, Isadora, logo me canso de meus amores e os libero para retornar ao lugar de onde vieram. Os homens são para mim diversão e nada mais. Ao sair fechou a porta com toda a força. A mãe e as 4 crianças choravam inconformadas. Isadora sentia-se humilhada e ferida. Aquela mulher arrasara seu marido e ela, diante dos filhos. Ouvira falar dos desmandos de Joaquina, porém não imaginava que ela fosse tão monstruosa. Joaquina manteve Pierre por mais de 2 anos sob rigoroso controle. Não lhe permitia que saísse para nada,
nunca, impedindo-o de ver a família. Ele se esforçava por mandar provisões para a esposa e os filhinhos, através de almas generosas e corajosas que se dispunham a auxiliar. Sofria tudo em silêncio. Ao término de 2 anos, Joaquina, que era a única herdeira de um nobre dos mais ricos da região, interessou-se por um guerreiro que se hospedara em sua suntuosa propriedade. E depois de ignorar o jovem Pierre por mais 6 meses, dispensou-o com desprezo. Ao retornar ao lar, ele encontrou a família em situação de extrema carência. 2 de seus filhos haviam morrido por falta de alimentação e cuidados adequados. Sem ele, Isadora não conseguia cuidar de todos. Os mais velhos ajudavam como podiam. Assim que o viu, a esposa insistiu para que juntassem o que possuíam e partissem daquele lugar. Estava desgostosa e envelhecera 10 anos durante a ausência dele. Colocaram tudo o que tinham na carroça e partiram ao amanhecer. Tem certeza de que deseja partir tão depressa? Já esperei demais. Ela não vai aparecer tão cedo. Não vou arriscar. Ainda tenho você. À medida que a carroça se afastava dos portões da vila, ela murmurou entre os dentes. Se há um Deus no céu, Joaquina, você vai pagar pelo que fez a minha família. E a carroça desapareceu pela estrada que atravessava a floresta. Capítulo 21. Luana chorava em desespero. A tela transparente e as imagens desapareceram. Eva sentou-se ao lado da neta e perguntou. Sabe quem era aquela mulher? Era eu. De quem está falando? Isadora. Não, vó, Joaquina. Aquela mulher era eu. Já fui arrogante desse jeito. Agora peço que me escute com muita atenção. Eva deu um copo de água à neta, com medicamentos que lhe refizessem o equilíbrio psíquico. Ela o sorveu num só fôlego. A avó continuou. Todos nós, sem exceção, eu, seu avô, até Isadora e Pierre, todos nós cometemos erros no passado, seja mais, seja menos distante. Se eu me deitar aí, e começar a vasculhar meu passado, você irá se assustar. Luana parou de chorar, limpou as lágrimas e fitou a avó, que continuou. Tudo isso faz parte do passado. Você se arrependeu do que fez, se arrependeu muito. E por várias encarnações, tem trabalhado para consertar os seus erros. No entanto, colhemos o que plantamos, nada diferente disso. Pierre é Bernardo, não é? O que você acha? Tenho certeza de que é ele. Afagando-lhe os cabelos com carinho, Eva explicou. Você se comprometeu, nesta encarnação, a receber 2 daquelas crianças, as que haviam deixado o corpo físico por reflexo direto do que fez. Quis fazer da maternidade o sacerdócio sagrado de sua ascensão. Precisa dedicar-se a eles. Superar tendências que ainda acompanham e dedicar-se aos seus filhos, aqueles com os quais se comprometeu no passado. Estou sendo, então, punida por Michelle? Não teria de ser necessariamente assim, porém o campo de atração entre você, Isadora e Pierre, devido ao ódio que ela alimentou, atraiu-os novamente, e enredou-os nesta situação. O casamento com Bernardo estava programado. Ele queria ajudar. Só que Michelle, inconscientemente, buscava vingança e alcançou seu lar. Consegue compreender? Luana abaixou a cabeça. Depois de alguns instantes em silêncio, ergueu os olhos e falou entre soluços. Eu me lembro das promessas que fiz antes de voltar ao corpo físico. Inclinou de novo a cabeça e chorou por longo tempo. Quando tornou a erguê-la, suplicou. Ajudem-me, por favor, não sei se terei forças. Eu preciso conseguir. Eva e Amaro a envolveram mais uma vez em amoroso abraço. Nós estamos ao seu lado, querida, sempre. Você vai vencer. Porque fiz tudo aquilo. Como pude ser tão má? É que por diversas encarnações você acalentou ódio pelos homens.
Ódio. Sim, muitos deles fizeram-na sofrer. E você, ao invés de aprender com o sofrimento, dela extraindo as benditas lições que proporciona, endureceu o coração, que cheio de orgulho adoeceu de ódio e tomou o caminho que a levou a maior sofrimento. Embora possamos compreender por que se tornou tão amarga e dominadora, isso jamais será aceitável ou justificável. O que devo fazer? Onde vou achar forças para lutar e superar a dor, a dificuldade, e cumprir minha tarefa? Sou tão frágil e a dor me aflige tanto. Eva ajudou a neta a se levantar, dizendo: há várias formas de fortalecer-se, querida. Uma delas é buscar apoio e crescimento espiritual. Uma religião? Não apenas uma religião, mais do que isso. Precisa encontrar um caminho que a ajude a crescer espiritualmente, trabalhando suas imperfeições, para delas se libertar de forma paulatina. Não sei onde procurar. Conheço um núcleo espírita, onde o Evangelho de Jesus é luz e diretriz a conduzir os integrantes. Gostaria de conhecê-lo. Você me leva até lá? Sim, podemos programar uma visita. O que acha? Lá me ajudarão a superar meus desafios. Com toda a certeza, muito embora eles representem, como seu avô e eu, um apoio, um amparo. O trabalho mesmo caberá a você realizar. Não deve esperar dos outros aquilo que depende de si própria. Compreende? Mais ou menos. Eva sorriu e aconselhou, já próximo ao quarto que Neto ocupava, durante o tratamento no posto de socorro. Agora descanse. Foi até a pequena mesa e trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, que colocou nas mãos da neta, sugerindo: pode começar a trabalhar pela sua melhoria agora mesmo. Leia um pouco que seja, envolva-se com a leitura. Quando visitarmos o núcleo, você já terá alguma familiaridade com o que ouvirá por lá. Vou conversar com algumas pessoas e ver para quando será possível organizar sua visita. É preciso que não demore, muitos precisam de sua ajuda, inclusive Rafaela. Luana, que nos últimos dias apenas pensara em si mesma, ao notar a preocupação da avó com a prima, indagou: ela não está bem? Nem um pouco, querida. Você não percebeu? Desde que regressou da viagem ao Oriente Médio, tem se entregado à revolta, à indignação, e valorizado em demasia o aspecto negativo de tudo. Está se deixando dominar pelas sombras que rondam a todos neste estágio em que a Terra se encontra. É que nosso mundo é ruim mesmo, cheio de problemas e podridão. Certamente, estar no corpo físico nos dias de hoje representa trabalho incessante, todavia, há muitas coisas boas acontecendo ao lado das negativas. É essencial escolher o que alimentar em nós. Rafaela não consegue enxergar nada de bom, e supervaloriza o mal. Por isso vem se afundando numa séria depressão, e não sei até quando poderá suportar. Nossa! Não tinha ideia de que ela estava tão mal, nem percebi. Calou-se por alguns instantes, até expressar o que acabava de reconhecer. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Estou sendo mesmo muito egoísta. Então se prepare. Vamos trabalhar para que logo esteja pronta para retornar, aí poderá buscar ajuda para seu próprio reequilíbrio e para ser útil àqueles que necessitam. É preciso dar um sentido útil e produtivo à sua encarnação. Vou precisar de apoio. A voz sumiu-lhe da garganta. A avó abraçou-a e saiu, deixando a jovem com o Evangelho nas mãos. No dia seguinte, Eva comunicou à neta: hoje à noite vamos levá-la para conhecer o núcleo de que lhe falei. Esperamos que tudo caminhe bem. Se isso acontecer, de lá mesmo a levaremos de volta ao hospital. Os olhos de Luana encheram-se de lágrimas, que lhe escorreram pesadas pela face. Entretanto, algo havia mudado dentro dela. Suspirou fundo, limpou as lágrimas e disse, ainda que vacilante: que bom. Sei que teme retornar. A avó abraçou-a, carinhosa.
Mas abra seu coração e encare cada desafio como ensejo de aperfeiçoamento. Ao vencer esse grande obstáculo em sua vida, você se tornará mais forte. Aceitando a dificuldade e procurando aprender com ela, terá vencido a si mesmo e estará preparada para alçar voos mais altos. Agora sei que, embora não me lembre de tudo, eu semeei a situação que estou vivendo. É importante compreender que você contribuiu para as dificuldades que enfrenta. Por outro lado, tem de aprender a também se perdoar. Somos todos imperfeitos, cheios de limitações. Você está aqui para se superar. Aproveite a oportunidade abençoada que a encarnação lhe oferece. Emocionada, porém firme, a moça sorriu e anuiu com a cabeça. Mais tarde Eva, Amaro e Luana seguiram para o núcleo espírita, onde a jovem assistiu, sentada em silêncio, a uma noite de tarefas aberta ao público. O Evangelho tratava do perdão que cada um deve a si próprio e a todos que, como ele, cometem erros e enganos. Ao final, o grupo de encarnados foi se dispersando, ao passo que muitos espíritos permaneceram no salão. É que no andar superior do recinto se realizava a delicada tarefa de doutrinação, no intuito de conscientizar os espíritos de sua situação atual e da necessidade de persistir no esforço de crescimento espiritual. Luana ficou o tempo todo ao lado dos avós. Acompanhava atento o trabalho que se desenrolava e as histórias que diversos espíritos contavam. Observou criaturas em estado lastimável, alimentando ódio, ressentimentos e desejo de vingança. Presenciou outras que sofriam amarguradas, deplorando a oportunidade perdida na terra. Findas as tarefas, os três se despediram dos responsáveis e saíram. Luana estava pensativa. O que achou? É muito sofrimento, vô. Como às vezes é difícil fazer a escolha certa. É verdade. Gostou do ambiente? Gostei, sim. Senti um pouco de medo, mas percebi que tudo é muito organizado, bem planejado. Jamais poderia imaginar que existisse algo como isso. Um verdadeiro pronto-socorro para espíritos sofredores, ou agressivos. Todos estão doentes. É realmente um pronto-socorro de almas. Foi o que eu notei. Eles são muito sérios no trabalho que fazem. Poderão ajudar você. E como chegarei até eles? Não se preocupe. Mantenha o coração aberto, falaremos com você em sonhos e a traremos até aqui. Confie, Luana. Para mim é difícil confiar. Sei disso. Contudo, é o trabalho que precisa fazer. Exercer a maternidade com dedicação e desenvolver a fé em Deus, a fé na vida. E quem sabe até encontrar um novo companheiro. Não. Nem pensar. E por que não? Caso Bernardo permaneça inflexível, deverá seguir com sua vida. Pararam diante do hospital. Luana olhou o prédio e sentiu um calafrio pelo corpo. Estou com medo. Não tema, estamos ao seu lado. Caminharam até o quarto onde o corpo denso de Luana permanecia em coma profundo. Ela o fitou, depois observou o seu corpo espiritual, como verdadeira cópia de si mesma, abraçando os avós com carinho, deitou-se sobre o corpo físico, pedindo: fiquem comigo, por favor. Estaremos com você. Confie. Acomodou-se e foi dominada por intensa sonolência. A voz de Eva soava cada vez mais distante. Estaremos com você. Confie. Confie. De súbito, os equipamentos aos quais Luana estava conectada demonstraram grande alteração, o que trouxe vários enfermeiros para perto da maca. Antes que pudessem chamar o médico, ou tomar qualquer providência, a paciente abriu os olhos. Após mais de um mês de inconsciência, despertou e logo fez menção de se sentar. Os enfermeiros acalmaram, conversando com ela. Decorridas algumas horas, Elsa entrou e encontrou a filha sem os tubos, tomando um caldo. Impressionada,
Olhou interrogativamente para os presentes e uma enfermeira a informou. Ela acordou sentindo fome, pedindo comida. Assim, de repente. Sim, e parece bem. Em 2 dias Luana foi transferida para um quarto normal. Ela melhorava rapidamente, surpreendendo a todos com a evolução de seu quadro. Certa manhã, quando conversava com a mãe, esta advertiu. Vá com calma, filha, você passou por uma situação bem delicada. Eu sei, mas estou me sentindo bem. Bem de verdade. Meu desejo é sair daqui o mais depressa possível. Chega de hospitais, não é? Quero ficar boa e voltar para casa. Quero cuidar de meus filhos. Um senso de urgência tomava conta de Luana, que quase todas as noites, durante o repouso do sono, reunia-se com os avós e era por eles orientada. Uma semana depois ela deixava o hospital, amparada pela mãe. Ao chegar em casa, diferentes emoções envolviam seu coração. Olhando o cenário repleto de lembranças do marido, sentia fraquejar o propósito interior de superar aquela situação, que vinha brotando em sua mente desde que despertara. Suas pernas tremiam e tinha vontade de se jogar outra vez ao leito, deixando que a dor a dominasse. Todavia, no instante em que a porta principal se abriu, os 2 filhos correram, felizes e saudosos, ao seu encontro. Marcelo o abraçou-a com força, como se naquele gesto lhe dissesse tudo o que sentia. Quando conseguiu soltar a mãe, foi Pedro que a abraçou choramingando. Estava com saudade. Então o mais velho aproximou-se e disse. O que posso fazer para ajudar, mãe? Faço qualquer coisa para ver você feliz. Envolvida pelo carinho dos filhos, Luana agarrou-se a eles, em pranto. Desculpem-me pelo que fiz vocês sofrerem. Vou ficar boa logo e nós voltaremos a nos divertir, eu prometo. Elsa, entre a incredulidade e a esperança, olhava a cena igualmente emocionada. Apenas ao fim de 2 semanas Luana conseguiu conversar com Bernardo, na presença dos advogados de ambos, acertaram os detalhes do divórcio. Ele estava irredutível quanto à decisão que tomara e pretendia acertar sua nova situação quanto antes, pois possuíam muitos bens e queria que a divisão ficasse definida. Capítulo 22. Rafaela afundava-se mais e mais na raiva, na revolta, na desesperança. Desejava, mais do que tudo, ter notícias de Laíla, e com o correr dos dias, em estreita simbiose com Farista, entregou-se ao desânimo e ao abatimento. Passou a faltar ao trabalho, inventando uma desculpa qualquer, que muitas vezes transmitia a Fernanda por mensagem no celular. Mesmo sabendo que a editora atravessava uma fase difícil e precisava muito dela, pois se ausentava com frequência para seu tratamento, não se importava. Ignorava todos ao seu redor e ficava na cama várias horas do dia. A única coisa que interessava era escrever para Madeleine em busca de notícias da jovem afegã a quem se sentia fortemente ligada. As informações esporádicas que recebia notificavam que a menina ainda permanecia internada, melhorando lentamente. A cada notícia, Rafaela mais e mais se afligia. Eunice já não sabia o que fazer. A filha não comia quase nada, estava emagrecendo rápido. Recorreu a Giovanni, que apesar de todo o empenho também não conseguia animar a namorada. Rafaela falava pouco, permanecia horas distante e apática. Quando soube que Luana deixara o hospital, Eunice lhe transmitiu a notícia sem demora, na tentativa de estimulá-la. Giovanni, que a visitava todos os dias, nessa manhã participou da conversa. Sua prima deixou o hospital hoje. Ela está bem melhor. Legal. Eu queria muito visitá-la. Você me acompanha? Não está com saudade? Seria muito bom, acrescentou Giovanni. Podemos ir todos juntos. O que acha, querida? Não estou afim, quero ficar sozinha. Mas sua prima precisa de você.
Rafaela pegou da mesa de cabeceira o copo com suco de laranja que a mãe preparara e o atirou na parede, gritando: "Eu não quero, estão ouvindo? Não quero ver ninguém. E você, Giovanni, vá embora daqui. Não quero vê-lo. Você todos os homens são iguais." "Calma, Rafael." Ele tentou intervir. "Vá embora. E você, mãe, suma também. Não quero que entre mais no meu quarto. Quero ficar sozinha, entendem? Deixem-me sozinha." Descontrolada, Rafaela berrava. Começou a quebrar outras coisas no quarto, atirando objetos, destruindo quadros e espelhos, depois saiu em desvario, gritando pela casa. Giovanni e Eunice tentavam detê-la, mas ela estava completamente fora de si. Depois de quase meia hora, caiu no chão da sala, sem sentidos. Apavorada, a mãe procurou despertá-la. "Meu Deus! Giovanni, o que está acontecendo com ela?" Ajoelhada ao lado da filha, dava suaves tapas em seu rosto. "Acorde, minha filha." Imediatamente Giovanni tomou-a nos braços, dizendo: "É melhor levá-la para o hospital. Não dá mais para continuar assim, ela precisa de ajuda." "Para onde a levamos?" "Trabalho em um hospital que possui uma ala para depressão e crises como essas. Acho que poderão cuidar dela." Pegou a bolsa de Rafaela com seus documentos. "Vamos." Ainda desacordada, a jornalista foi recebida pelo médico do pronto-socorro. Atendidos os procedimentos burocráticos, foi internada e acomodada em um quarto confortável. Após minucioso exame, o médico falou com Giovanni e Eunice. "Ela está exausta e muito fraca. Pelos exames de sangue preliminares, não há nada a sério, só um pouco de anemia, creio que pelo fato de não estar se alimentando direito." "A senhora pode dizer desde quando ela vem apresentando esse quadro?" "Já faz bastante tempo. É que de uns dias para cá piorou muito. E bem rápido. Vamos realizar mais alguns exames, mas nos parece um quadro de depressão, decorrente de estresse pós-traumático. Ela passou por algum trauma muito grande recentemente. Foi uma viagem que fez que desencadeou tudo isso, doutor. Minha filha costuma ser muito equilibrada. Vamos mantê-la aqui por uns 2 dias, pelo menos, para exames e para que tome um pouco de soro. E vamos fazer que converse com nossos profissionais da área. Psiquiatras, psicólogos, enfim, a equipe especializada. É exatamente disso que minha filha está precisando. Vai ser bom para ela." O médico sorriu e saiu, deixando os dois um pouco menos aflitos. Quando Rafaela sofrera a crise que a deixara inconsciente, Farista tinha espasmos simultâneos. Sentia-se extenuada por estar naquele lugar estranho, com pessoas que desconhecia e que falavam uma língua que absolutamente não entendia. Sua ligação era com Rafaela. Ambas estavam em estreita conexão. Os sentimentos e emoções conturbados da afegã acentuavam o sofrimento, a confusão e o desânimo da jornalista brasileira. Entretanto, no momento em que Rafaela desmaiou, Eva, que tudo acompanhava, atuou sobre os centros de força de Farista de modo a causar-lhe profundo torpor. Assim, ela e outros trabalhadores espirituais desligaram parcialmente as duas, para que tanto a encarnada como a desencarnada pudessem ser tratadas. Antes disso, por diversas vezes Eva tentara ajudar Farista, porém a jovem não conseguia vê-la nem ouvi-la. Seu estado de perturbação era muito acentuado. Vamos colocá-la no ambiente espiritual do quarto de Rafaela, onde se sente bem. Lá a energia do ambiente lhe é familiar. Enquanto Rafaela estiver em tratamento no hospital, poderemos igualmente cuidar de Farista. Formaram uma equipe de 3 servidores espirituais que permaneceria junto da afegã desencarnada pelo tempo de duração do tratamento. O impacto da separação repercutiu intensamente no corpo espiritual das 2 moças, que por alguns dias ficaram muito abatidas.
Rafaela, no hospital, recebia também auxílio espiritual. Tão logo despertou, irritada por ver-se internada, queria sair de qualquer maneira. A enfermeira, nervosa após ver todo o argumento rejeitado, voltou para seu posto e disse a uma colega: "É melhor chamar a Clara. Somente ela tem paciência com esses malucos. A moça não consegue nem se firmar de pé e quer sair. Imagine só." A atendente correu em busca da psicóloga, que em seguida entrou no quarto. "Olá, vejo que despertou com energia. Isso é bom." "Quero ir embora." Rafaela disparou, tentando levantar-se assim que a viu. Clara aproximou-se e com gentileza tocou o braço da paciente. "Você vai para casa em breve." "Não hoje, pois acaba de acordar de uma crise séria." "Saiba que ficou muito mal." Rafaela encarava, quase como se não pudesse compreender o que ela falava. A psicóloga, por sua vez, percebia perfeitamente o que se passava. Portadora de grande sensibilidade, distinguia a presença dos servidores espirituais e deixava-se intuir por eles. "Você já está praticamente de alta." Envolvida pela energia suave de Clara, de repente Rafaela sentiu confiança na moça, tranquilizou-se e voltou a se acomodar. "Deixe que eu ajude." Clara arrumou o travesseiro e as roupas da cama, para que dar-lhe maior conforto. "Está bem assim?" "Estou." "O médico logo vai chegar, avisamos que você acordou." "Por quanto tempo estive apagada?" "Quase 2 dias." Despertava ligeiramente, mas os medicamentos a mantiveram relaxada. "Parece que agora está um pouco mais forte." Ao olhar para o soro preso em seu braço, ela indagou, fazendo menção de tirar a agulha. "Por que me enfiaram isso?" Com muita calma, Clara aproximou-se mais e explicou. "Você estava muito fraca, precisava do soro para se revigorar e poder ir para casa." Rafaela fitava desconfiada, porém a jovem lhe transmitia tanta firmeza e serenidade, a um só tempo, que ela tornou a sossegar. Quando o médico apareceu na porta, a psicóloga lhe dirigiu o olhar significativo e ele recuou. Giovanni estava chegando ao hospital. No instante em que desligava o carro no estacionamento, o celular tocou. Atendeu e uma voz conhecida falou do outro lado. "Sou eu, Giovanni." "Luana. Como está?" "Melhorando aos poucos." "E Rafaela?" "Vou entrar agora no hospital, não sei como está hoje." Até ontem continuava na mesma. Tomando soro e vários medicamentos para a depressão, e desacordada. "Puxa. Jamais imaginei que minha prima pudesse ficar nesse estado. Sempre foi tão forte, tão determinada. Sabia o que queria, lutava pelas coisas em que acreditava, uma guerreira. Não consigo crer que esteja desse jeito." "Tem razão, é inacreditável." Uma mulher com a clareza de ideias dela, com o êxito profissional que tem, enfim. É verdade. E ainda com a questão financeira bem resolvida. Rafaela é o tipo de mulher que a gente não acredita que possa tombar a tal ponto. Luana fez curta pausa para refletir, e então perguntou. "Você sabe por que ela ficou desse jeito?" "Não exatamente." "Isso é que é o pior. No meu caso, dá até para entender, já no dela, mudar radicalmente, do nada. Foi desde aquela viagem, não?" "Isso." Rafaela voltou diferente do Afeganistão. "Algo lá, não sei o que, mexeu muito com ela, muito mesmo." "E não lhe contou o que foi?" "Contou muitas coisas." Ficou bem perturbada com as experiências que viveu enquanto pesquisava para a reportagem. Não se sabe com exatidão o que a desequilibrou tanto. Aqui ela vai receber atendimento psicológico, que é o de que necessita agora. Isso é bom. Creio que sim, espero que ajude. Você tem dúvida? Não concorda que ela precisa de ajuda profissional? Sim, claro,
acho que será importante. É que, bom, penso que também precisa de ajuda espiritual. A voz emudeceu do outro lado da linha. Luana? Oi, estou aqui. O que quer dizer com ajuda espiritual? Eu tenho frequentado um núcleo espírita, a que um amigo me levou. Núcleo espírita? O que está fazendo em um núcleo espírita, Giovanni? Logo você, uma pessoa tão esclarecida? É muito bom, e me tem feito um bem enorme. Desde que Rafaela voltou, fiquei aflito por ajudá-la e senti que devia procurar algo para me orientar. Você sabe que já fui a todo tipo de associação religiosa, gosto de conhecer. Eu sei. Pois olhe, lá me sinto muito bem. É um lugar tranquilo, que me traz paz, e estou aprendendo coisas interessantes. Na realidade eu fui resistente, a princípio. Não entendia ao certo do que se tratava. Achava que era só essa história de falar com os mortos o tempo todo, uma coisa meio bizarra, sabe? Feito filme de terror. Luana riu ao telefone. Você ri? Eu supunha tudo, menos o que encontrei lá. E o que você encontrou? Giovanni pensou por instantes, depois resumiu. Paz, compreensão da vida, amor. Deus. A afirmação despertou curiosidade em Luana. Teve vontade de conhecer aquele local. Influenciado por Amaro, sem pensar Giovanni convidou. Gostaria de ir comigo, conhecer o núcleo. Era justamente daquilo que ela sentia a necessidade naquele momento. De compreender melhor a vida, os motivos que a faziam passar pela situação que estava enfrentando. Precisava de forças. Envolvendo igualmente a neta, Amaro lhe falava ao coração que aceitasse o convite. No impulso, ela respondeu. Sim, gostaria de conhecer esse lugar. Você vai quando? Na quinta-feira, depois de amanhã. Acha que conseguirá ir? Vou ver com minha mãe, mas creio que ela pode ficar com os meninos. Então fica combinado. Acertaram os detalhes e se despediram. Giovanni entrou no elevador, ansioso por notícias. Ao se aproximar do quarto e escutar a voz da namorada, seu coração bateu acelerado e sem perceber ele apressou o passo. Antes que pudesse transpor a porta, o médico o segurou pelo braço. É melhor esperar um pouco. Por quê? O que está acontecendo? Nada demais. O médico baixara o tom de voz ao responder e o jovem o imitou para continuar indagando. Rafaela acordou? Sim, há menos de uma hora. Tenho de falar-lhe. Sei que está ansioso, porém ela não despertou totalmente. Alteramos o medicamento, para deixá-la mais calma. Está agitada, tensa, querendo a qualquer custo sair daqui. Uma de nossas melhores psicólogas está com sua namorada há um bom tempo, empenhada em convencê-la a permanecer no hospital. Ela é bem persuasiva, mas acho que Rafaela é mais teimosa. O que temos a nosso favor é que foi medicada durante a conversa com Clara. Logo se sentirá mais tranquila, então você poderá entrar e terminar o trabalho que a profissional iniciou. Nossa recomendação é que ela fique aqui por mais alguns dias, não adianta mandá-la para casa, se requer cuidados especiais. Eu sei, afastou-se da porta. Vou esperar na lanchonete. Quando acha que poderei entrar? Em cerca de meia hora ela estará pronta para vê-lo. Obrigado, eu voltarei. No quarto, enquanto conversavam, a jovem psicóloga envolvia a doente em suaves emanações de carinho e compreensão. Rafaela não conseguia absorver grande parte do que lhe era endereçado, dados os seus sentimentos de ira e revolta, ainda assim, não deixava de ser beneficiada. Logo o efeito do medicamento, associado àquelas energias, fez com que se abrisse emocionalmente e passasse a dialogar com Clara de maneira mais calma e simpática. Falavam sobre a viagem que a jornalista fizera ao Afeganistão,
quando Giovanni entrou. Rafaela. Estou muito feliz por vê-la acordada. Que susto nos deu. Apaguei mesmo, não é? Ele sorriu e se apresentou a Clara, com quem simpatizou à primeira vista. A psicóloga cumprimentou o rapaz com um misto de energia e suavidade, afirmando: ela vai ficar boa logo. Poderei voltar para casa, então? Quando estiver bem forte. Mais um pouco dá soro e creio que estará pronta. E isso vai ser ainda hoje? Por que tanta pressa? Interveio Giovanni. Não está sendo bem tratada aqui? Ela fitou o namorado, depois Clara, e falou pausadamente, sobre o efeito do medicamento. Acabei de conhecer a Clara, que é psicóloga do hospital. E já estamos nos dando bem. Quero saber tudo sobre essa sua viagem. Parece que foi bem interessante. Rafaela, com os olhos rasos d'água, comentou. Interessante não é bem a palavra. Eu diria que foi chocante. Tenho pesadelos até hoje. Clara observou a emoção que dela transparecia ao mencionar a viagem. Então foi algo importante. Gostaria que me contasse tudo. Sempre tive grande interesse em saber mais sobre aquela região, não pelos noticiários, e sim através de alguém que a conheceu pessoalmente. Bem, agora vou pedir licença para me retirar, preciso visitar outros pacientes. Além do mais, você e o rapaz aqui devem ter muito a dizer um ao outro. Volto mais tarde, tudo bem? Rafaela encarou o namorado, a seguir olhou fixo para Clara. Não sei se quero conversar com ele. E por que não? Ele tem estado aqui todos os dias, falando com você, cuidando de você. De algum modo a fez sofrer? Não. É que sinto-me aflita, insegura com ele. Clara identificou que algo a perturbava muito. Não obstante, achou conveniente o casal ficar a sós por algum tempo e saiu, não sem antes recomendar a Giovanni que fosse com muita calma, sem forçar nada. Os dois começaram a conversar. Giovanni procurou ser o mais agradável possível, usando bom humor e alegria em todos os comentários que fazia. Amava Rafaela sinceramente, dedicando-lhe carinho e respeito profundos. Depois de 15 minutos, notou que ela estava cansada, intercalando as palavras com várias pausas, e resolveu deixá-la descansar. Assim que ele saiu, a moça adormeceu. Na casa da jornalista, Eva e um pequeno grupo de espíritos devotados ao bem trabalhavam ativamente. Com alguns dias de tratamento magnético intenso, Farista experimentou ligeira melhora, entretanto, sentia-se completamente confusa, perdida. De vez em quando, relembrava que havia sido apedrejada, que morrera. Achava que estava no inferno, era nisso que acreditava. Apavorada, tinha a sensação de que a qualquer momento o demônio viria arrebatá-la. Estava como louca. De súbito, recordando cada detalhe de sua morte, do suplício que sofrera, parecia-lhe que ia explodir de angústia e desespero. Tudo aquilo estava nítido em sua memória, fundamente marcado em seu perispírito. De fato, esse era o objetivo essencial de todo o aprendizado espiritual que vivera. A dor tinha a utilidade, mas teria de se equilibrar para que pudesse aproveitar as lições. Vendo o sofrimento da jovem, um dos auxiliares dirigiu-se a Eva. Ela sofre tanto. Por que não a levamos há mais tempo a um de nossos postos de socorro, evitando inclusive a influência entre ela e Rafaela? Tudo a seu tempo. O choque energético é muito grande. Imagine que ela saiu de seu país, do ambiente psíquico onde estava ambientada, e veio para o Brasil, atraída pela ligação com Rafaela. Tudo aqui a perturba, a assusta. A companhia de minha neta era seu ponto de apoio, o único elemento que a vinculava ao seu núcleo espiritual de origem. Afastá-la abruptamente poderia adoecê-la ainda mais. Fizemos de tudo para que Giovanni convencesse Rafaela a ir ao núcleo espírita,
Dessa forma poderíamos auxiliar as duas. Infelizmente, ela não nos atendeu. E agora que estão afastadas, precisaremos levar Farista de qualquer maneira. Depois de intenso trabalho de passes magnéticos, conseguiram finalmente adormecer a jovem afegã, que exausta, sob intenso torpor, deixou-se envolver pelo sono. Foi levada para o núcleo espírita de que Giovanni participava. Lá, acomodaram-no em um quarto limpo e aconchegante. Uma jovem as recepcionou à entrada e Eva, vendo o ambiente decorado com simplicidade, que lembrava o quarto de Farista em seu próprio lar, falou satisfeita. Parabéns, Samira. A reprodução está muito boa, em todos os pormenores. Estou certa de que ela se sentirá em casa quando despertar. Ainda tenho referências significativas dessa cultura, você sabe. Abraçando a jovem, Eva concordou. Sim. Sei que sua passagem por lá foi marcante. Muito. E está sendo imensamente útil até hoje. Que Jesus a abençoe pelo esforço que fez. Samira agradeceu com um lindo sorriso e logo se voltou para a Farista, dizendo: Vamos cuidar bem dela. Ao acordar se sentirá acolhida, tenho certeza. Sei que ficará em boas mãos. Ambas dedicaram-se por algum tempo a fortalecer as energias de Farista e então Eva partiu, com o objetivo de ficar ao lado de Rafaela. Por sua vez, Giovanni ligou para Luana ao deixar o hospital e informou com alegria os progressos da namorada. Isso não o impedia de continuar apreensivo por ver Rafaela tão distante, como se fossem verdadeiros estranhos. Tentou afastar aquele pensamento que o oprimia e, ao concluir o telefonema, confirmou com Luana a visita ao núcleo espírita. Na quinta-feira, conforme o combinado, ele passou na casa da jovem, que por todo o trajeto quase não falou. Em certos momentos sentia como se aquilo fosse inútil, porém uma força desconhecida a fazia prosseguir. Quando chegaram, Luana sentiu imediato conforto interior. Tudo lhe parecia familiar, como se já conhecesse aquele lugar. Até pessoas com as quais cruzava lhe davam a impressão de ser velhas conhecidas. Estou me sentindo estranha, comentou ao se acomodarem. Estranha como? Não sei direito. O pessoal aqui sempre diz que às vezes é natural nos sentirmos mal, no primeiro contato. Não é isso. Ao contrário, sinto-me estranhamente bem, como se devesse estar aqui. Giovanni fitou a moça sem dizer palavra, também impressionado pela reação dela. Mais tarde, quando já saíam, ele indagou. E aí? O que achou? Estou ótima. De fato, há tempos não me sentia tão bem. Estou leve, meu coração parece que finalmente encontrou um refúgio de paz. Quero voltar na próxima semana. Pode me trazer? Claro, respondeu satisfeito. Vê-se que está bem mesmo. Seu semblante ficou mais tranquilo. Embora não saiba como explicar, este lugar realmente me fez muito bem. Amaro, que envolvera a neta durante todo o tempo em que ali estivera, ficou satisfeito com o resultado obtido. Luana finalmente começara a trilhar o caminho que conduzia ao seu despertar para os deveres que assumira antes de reencarnar. E ele confiava que a neta superaria os obstáculos iniciais e se fortaleceria na renovação interior, para conquistar êxito na vida. Capítulo 23. Recostada em 2 travesseiros, Laila procurava a melhor posição para fazer a primeira tentativa de comer sozinha. Sentia dores lancinantes pelo corpo, especialmente onde as queimaduras haviam sido mais graves. A enfermeira aproximou-se e colocou em seu colo o prato de sopa. Consegue comer? Sim. A garota se esforçava ao máximo. Suas mãos trêmulas estavam enfaixadas, o que tornava muito difícil segurar a colher. Ao redor ouviam-se gemidos de dor, suspiros de angústia e pranto dolorido. Na ampla enfermaria havia mais de 12 mulheres em condições tão sérias quanto as de Laila.
Na maioria haviam sido mutiladas pelos maridos ou parentes próximos. Algumas haviam cometido autoagressão, como era o caso dela. Cada gemido, cada lamento, ecoava profundamente no coração daquela que já não era mais uma menina, deitada ali naquela cama, sofrendo como uma mulher, compartilhava a dor de todas as mulheres ali internadas, dividia com elas seu sofrimento, como se todas fossem uma só, com as mesmas chagas no coração. Em muitas noites, olhando o teto, incapaz de se movimentar devido à dor, Layla refletia sobre a situação dela e daquelas mulheres e não podia deixar de se perguntar: por quê? Por que tinham de sofrer daquele modo? Por que os homens as tratavam com tanto desprezo, com tamanho desrespeito? Por que ela as colocara no mundo para tal sacrifício? Qual era o sentido de tudo aquilo? Por que viver apenas para servir aos homens e sofrer? Não aceitava aquela realidade. E sabia que todas as mulheres que estavam ali não mereciam os sofrimentos pelos quais passavam. Já fazia 2 meses que estava internada, agora a mãe pouco a visitava. Só Madeleine a via com frequência, e se interessava por ela, assim como pelas demais. Muitas vezes, quando sentia mais profunda revolta, ela se perguntava: onde estaria aquela jornalista que a procurara com tanta insistência? Como todos os outros da imprensa que já haviam andado por ali, desaparecera. De certo, obtidas as informações que procuravam, partiam de volta para seus países, para seus lares, e noticiavam, como uma história distante, a situação em que viviam ela e muitas de suas irmãs afegãs.